alguma coisa errada?
Não, tá bom. Olá, boa noite a todos. Gostaria de dar início a esse webinar sobre alterações arrítmicas e cardiovasculares na Covid-19, né? E inicialmente gostaria de convidar os meus colegas, Dr. Bruno Valdigem e Dr. Newton Carneiro, para participação nesse webinar para discussão dos principais aspectos sobre as alterações arrítmicas e cardiovasculares na Covid-19. Olá, Dr. Bruno, Dr. Newton. Dr. Bruno, que é médico assistente da seção médica de eletrofisiologia do Instituto Dante Pazanese, médico da Rede DOR, trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein também. Dr. Newton Carneiro, que é médico cardiologista, eletrofisiologista da Escola Paulista de Medicina, trabalha no setor de cardiologia da Escola Paulista de Medicina e trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein e na Rede DOR, no Hospital São Luís da Unidade de Jabaquara. Dr. Bruno, Dr. Newton. Tudo bem? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, a gente trabalha junto sempre, a gente faz parte da mesma equipe e vai ser um prazer trabalhar com vocês para a gente poder discutir alguns aspectos acerca da Covid-19 e sobre as alterações arrítmicas envolvidas no uso de medicações. Dr. Newton? Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tópico. Eu também estou acompanhando quem está nos assistindo. Então eu estou olhando um pouco aqui a live e um pouco vocês. Vamos ver que está todo mundo bem, tá bom? Vamos lá, Rogério. Tá ótimo. Vamos iniciar então a apresentação. Essa apresentação deve durar em torno de 25 a 30 minutos e a partir daí a gente vai discutir alguns aspectos relacionados a essa apresentação durante 20 minutos aproximadamente. E ao final teremos uma interatividade com algumas perguntas e a discussão das respostas pelo Dr. Newton Carneiro, por mim e pelo Dr. Bruno Valdigem. A gente vai iniciar então a nossa apresentação. Bom, inicialmente, esse é um tema realmente muito importante, né, do ponto de vista de atualidade, né? A gente está vivendo uma pandemia, vivendo uma situação crítica em todos os países do mundo. O panorama inicial é que o primeiro relato foi feito no final de 2019, a gente não tem muita certeza, provavelmente em dezembro de 2019. O agente causador da Covid-19 é o SARS-CoV-2 e se espalhou rapidamente pelo mundo, apesar de não ter uma letalidade alta como o MERS e o coronavírus que gera o MERS e a SARS. Ele tem uma alta capacidade de disseminação.
Então a transmissão do vírus é o grande problema, isso se transformou numa ameaça ao sistema público e atualmente a gente não tem uma terapia eficaz comprovada contra o vírus. E o impacto em outras doenças é extremamente incerto. A SARS-CoV-2 é um vírus RNA, um vírus da família do coronavírus, muito semelhante aos outros que geraram a MERS e a SARS. A característica básica desse vírus é se ligar ao receptor de angiotensina 2 na superfície celular, o que permite que você tenha uma entrada do vírus dentro do aparelho celular, e isso gera uma cascata inflamatória importante que acaba gerando dano tecidual tanto no pulmão, e atualmente se vem investigando as alterações no coração. O grande problema do vírus é a sua disseminação e a sua durabilidade em superfícies, né? A gente observa que, por exemplo, em plástico, ele chega a durar mais de 72 horas ainda viável para infecção, né? Então, a utilização de material de limpeza mesmo, com álcool a 70%, passa a ser um elemento importantíssimo no tratamento, na diminuição das taxas de infecção. Esses dados são sobre a evolução do Covid-19 na China. Existem evidências que esses dados talvez estejam subestimados, né? Então a gente consegue observar que eles tiveram na região no foco principal, eles tiveram um total de 72 mil casos. A gente consegue observar que a maior parte do contingente infectado estava entre 30 e 79 anos. Tiveram uma mortalidade de 2,3%, sendo que 8% de mortalidade estava entre os pacientes entre 70 e 79 anos, mas uma vez que esse paciente evoluía de forma crítica, indo para a UTI, a mortalidade chegava a 49%. Aqui a gente tem a estratégia inicial de Wuhan para poder combater essa infecção, esse problema de saúde pública, foi o lockdown. Eles fecharam todas o comércio, proibiram as pessoas de sair na rua. Então aqui a gente tem duas imagens de Wuhan. A primeira imagem de Wuhan no dia 23 de janeiro e agora a imagem de Wuhan a partir do dia 8 de abril. Eles começaram a retomar a vida normal. Esse mapa mostra a evolução da Covid no mundo. Observe que os focos principais estão localizados atualmente na Europa e nos Estados Unidos, tanto no seu território continental como uma região mais afastada ali, que é o Alasca. A gente vê que eles têm um número grande de casos. Isso está muito relacionado à notificação e à testagem em massa que foram realizados nesses países. O Brasil tem um número provavelmente subnotificado de casos. Observe que no dia 8 de abril de 2020, a nível global, a gente encontrava em torno de 1,5 milhão de casos confirmados, né? A relação era de 193 casos para cada 1 milhão de pessoas. E o que a gente observava no Brasil, 16 mil casos confirmados, uma relação de 76 para cada 1 milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, já com mais de 400 mil casos envolvidos, né? Então, o Brasil e os Estados Unidos com um número muito diferente de casos. Dia 14 de abril, hoje, 6 dias depois, a gente tem confirmados no Brasil 23 mil casos, né? No mundo, quase 2 milhões de casos confirmados. A gente pode observar aqui que os Estados Unidos se encontra com um número total de 25 mil mortes aproximadamente, em torno de 600 mil, quase 600 mil pessoas com Covid. A expectativa dos americanos é entre 100 e 200 mil mortes. Para a gente poder ter ideia, a guerra do Vietnã vitimou 50 mil americanos, né? Os dados brasileiros ainda, aqui a gente tem em torno de 1.300 mortes, hoje total de 23 mil casos. Esse número vai aumentando e variando
dia a dia. Então a gente consegue observar que eles tiveram um aumento de quase 200 mil casos entre 6 dias, e nós tivemos um aumento de 5 mil casos aproximadamente. Então provavelmente os nossos testes são muito baixos mesmo, que é o que a gente está encontrando nos meios de comunicação, número de testagens muito baixos. Bom, a origem de todo esse problema, o SARS-CoV ele acaba rodando em alguns animais, morcegos, por exemplo. A gente não sabe se há um hospedeiro intermediário entre essa transmissão do morcego de animais exóticos para o ser humano, mas o que acontece é que, uma vez ligado a enzima conversora da angiotensina, né, o receptor dessa enzima, isso causa uma lesão importante, principalmente entre os mais velhos e alguns pacientes com doenças de base. Do ponto de vista de evolução para a mortalidade, a gente consegue observar que o SARS-CoV, MERS e o SARS-CoV-2 têm mortalidades muito diferentes. A MERS chegou a 30% de mortalidade, casos fatais, né? A média em torno de 30%, e você vê que a mortalidade da Covid-19 é menor, mas sua capacidade de disseminação muito maior. Do ponto de vista cardiovascular, esse artigo publicado no JAMA, agora em 2020, mostra que a gente pode ter problemas com riscos de infarto, com a infecção com a Covid-19, aumento do risco de insuficiência cardíaca e aumento do risco de arritmias. O risco de infarto está relacionado à inflamação vascular, rupturas de placas e baixa oferta de oxigênio ao miocárdio, enquanto que a insuficiência cardíaca pode estar associado a um processo inflamatório, como miocardite, uma depressão miocárdica gerada pelo vírus, e isso, consequentemente, acaba levando ao efeito inflamatório, pró-inflamatório, e isso acaba levando a uma chance maior de arritmias. A gente tem que pensar que esses pacientes estão trabalhando com provavelmente um miocárdio inflamado, com um estresse catecolinérgico alto e ainda assim com fármacos que estamos utilizando no tratamento que prolongam o intervalo QT, principalmente se associados, e a gente encontra uma possibilidade muito grande de arritmias fatais desses pacientes. Em alguns centros onde se utilizou as medicações, de forma irrestrita para todos os pacientes, houver um risco de casos de morte súbita em casa, né, em alguns pacientes morrendo subitamente por conta de prolongamento do intervalo QT. Então essa provavelmente não é uma abordagem prudente do ponto de vista clínico se tratar todos os pacientes. O quadro clínico envolve desde febre, mialgia, cefaleia, diarreia, tosse, dor de garganta. É um quadro que pode vir acompanhado de uma fadiga intensa e um desconforto respiratório. O desconforto respiratório acontece em torno de 15% dos pacientes, 14% dos pacientes vão precisar de ventilação mecânica. E pacientes que vão precisar de assistência circulatória bastante baixo, e aí um artigo que saiu essa semana mostra que a taxa de mortalidade dos pacientes que vão para assistência circulatória, para ECMO, eles acabam, para membrana de oxigenação extracorpórea, acabam evoluindo mal. Certamente o SARS-CoV-2 inflama o coração. O que se observa é que há uma elevação do nível de troponina, e essa elevação do nível de troponina nesses pacientes provavelmente indica um biomarcador de um processo inflamatório miocárdico. Então existe uma tempestade inflamatória nesses pacientes, tanto no pulmão quanto no coração. Isso está relacionado à interleucina e alguns receptores, algumas alterações no receptor NOT. Esses receptores associados à infecção viral acabam levando a uma produção maior de citoquinas, e isso acaba fazendo um processo inflamatório e morte celular. O efeito do vírus sobre potenciais arritmogênicos, entre doenças arritmogênicas, é desconhecido, mas provavelmente
tem uma associação com alto nível de mortalidade. Então, o que se espera da Covid-19 é que se tenha um processo inflamatório e um potencial arritmogênico. O tratamento de pacientes com síndromes eletricamente herdadas, síndromes eletrogenéticas, como QT longo, como Brugada, QT curto, taquicardia polimórfica catecolamínérgica, a gente sabe que esses pacientes são de maior risco e a gente precisa estar muito atento para eles. Por quê? Porque o QT longo por conta dos medicamentos e por causa do estresse catecolaminérgico, a TV catecolaminérgica por conta do próprio estresse catecolaminérgico e a síndrome de Brugada por conta do quadro febril. O vírus ele tem também a possibilidade de você ter um maior número de quadros em pacientes que têm só expressão genotípica. Então o paciente às vezes tem o genótipo para uma determinada doença, mas frente à febre, distúrbios hidroeletrolíticos, uso de medicamentos que possam prolongar o intervalo QT, esses pacientes podem evoluir para arritmias potencialmente fatais. Aparentemente a evolução é mais deletéria em pacientes portadores de doenças de base, como a hipertensão ou alguma outra doença cardiovascular, comparando indivíduos que foram para a unidade de terapia intensiva, é mais comum se ter hipertensão ou doença cardiovascular. Além do sistema respiratório, o receptor de angiotensina também se expressa no sistema cardiovascular, então se levantou a possibilidade dos inibidores de ECA e dos bloqueadores de receptor de angiotensina terem um efeito deletério, mas na revisão da literatura você observa trabalhos que falam como efeito protetor e trabalhos que falam como efeito deletério. Então a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que esses medicamentos não sejam suspensos. A taxa de eventos arrítmicos gira em torno de 17%. É importante a gente observar que os dados hoje de publicação vêm predominantemente da Itália e da China, e os dados chineses falam em 17% de arritmias em pacientes com Covid-19, 44% de arritmias em pacientes internados na UTI, mas absolutamente falam qual é o tipo de arritmia. Tá? O determinante mais importante de risco para esses pacientes, o grande problema que a gente está encontrando agora, é a questão do QT longo, Seja esse QT longo determinado geneticamente ou adquirido, ele é um problema, porque a gente está usando alguns medicamentos, alguns sedativos na unidade de terapia intensiva, que tem capacidade de bloquear correntes cardíacas específicas que possam gerar o intervalo QT longo. E aí, nessa linha vem a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, que são medicamentos que são usados a longa data no tratamento ou de artrite reumatoide ou da questão da malária, mas atuam na metabolização, tem uma metabolização hepática, o que às vezes aumenta o nível sérico de outros medicamentos, e sem dúvida nenhuma podem prolongar o intervalo QT. A cloroquina é um dos medicamentos antimaláricos mais amplamente utilizados no mundo, mas tem um potencial efeito antiviral, foi por isso que estão utilizando de forma mais importante. Aparentemente ela melhora essa conexão, ela bloqueia a conexão do vírus com o receptor de angiotensina, e isso agiria de forma favorável à não entrada do vírus na célula. O grande problema é que a cloroquina está ligada à quinidina, são próximas do ponto de vista farmacológico e podem prolongar o intervalo QT e, consequentemente, gerar arritmias malignas. Então, existe um potencial a prolongamento do intervalo QT, porque existem pessoas que têm expressão genotípica de um intervalo QT longo, mas não têm o fenótipo, quer dizer, não se manifestam. Mas quando tomam um medicamento que pode prolongar o QT, esses pacientes acabam tendo eventos arrítmicos. Então, existe esse problema, esse questionamento sobre a hidroxicloroquina, que no tratamento normal de um paciente com artrite reumatoide, ela pode ser utilizada, mas ela sempre é controlada o eletrocardiograma. O grande problema é quando você acaba utilizando o medicamento e não faz o controle eletrocardiográfico para identificar os pacientes de risco.
Outro problema é a interação medicamentosa. Você está usando hidroxicloroquina, mas você está usando azitromicina também, que prolonga o intervalo QT. E a hidroxicloroquina aumenta o nível sérico de azitromicina também. Várias medicações antiarrítmicas, antivirais, também prolongam o intervalo QT. Então, a soma desses medicamentos pode fazer com que esse paciente tenha um QT longo e acabe evoluindo com uma arritmia mais grave, que não dá anúncios, né? E pode evoluir com morte súbita, né? Outra característica é que no meio de tudo isso a gente tem um quadro febril, então, que é um agente pouco conhecido nessa equação de interação medicamentosa no QT longo. Bom, então o primeiro passo que a gente tem que entender é quais são as dificuldades de mensuração de QT. Primeira coisa é o baixo conhecimento do médico, no geral, na mensuração do QT. Alguns trabalhos, já de 8, 10 anos atrás, mostram que a acurácia da medida do QT em pacientes para médicos que não estão habituados a lidar com eletro, gira em torno de 30% a 40%. Quando eu trabalho com médicos que são cardiologistas, a acurácia diagnóstica pode chegar a 60%. E eletrofisiologistas aí vai beirar em torno de 95% de acerto. E esse eletro tem que ser feito, um eletro antes da medicação, com 4 horas após a medicação, 1 dia, 3 dias depois. Isso gera um problema, que é você ter aparelhos de eletro que vão entrar em salas com técnicos em pacientes contaminados, em vários pacientes contaminados, né? A nossa função é intensificar a monitorização do agravo da função renal e hepática, monitorizar o potássio, o cálcio e o magnésio de forma bastante agressiva. Lembrando que essa diarreia que acontece na Covid-19 também pode ser uma causa de hipocalemia e também prolongar o intervalo QT. Então a gente tem que manter os níveis dos eletrólitos de forma adequada. O tratamento com beta-bloqueador deve ser utilizado quando é possível, porque muitas vezes esse paciente também apresenta um quadro de choque e não é possível se manter o tratamento com beta-bloqueador. Uma coisa importante é o seguinte, quanto ao controle do potássio, né? Alguns trabalhos falam a seguinte frase: 5 é melhor que 4. Então tentar manter o nível, como a gente fala no pós-operatório de cirurgia cardíaca, vou manter o potássio acima de 4. Talvez na Covid-19 o ideal seja manter o potássio ali acima em torno de 5, né? Quando o QT corrigido está acima de 500 milissegundos, provavelmente você precisa de ajuda especializada, né? A gente não sabe o papel da Covid-19 em outras síndromes mais raras, como a síndrome de Brugada, mas um problema potencial nessa situação é a questão do controle da temperatura. Se eu tenho um paciente que é portador de Brugada e tem Covid-19, esse paciente com elevação da temperatura pode desencadear quadros de tempestade elétrica. Na TB polimórfica catecolamínérgica, a gente tem o mesmo problema, né? O estresse catecolamínérgico que a gente viu nos slides anteriores também é um potencial fator para a mortalidade. Então, a partir do momento que a doença começou a se alastrar pelo mundo, se criou a necessidade de ter um mínimo de diretrizes. O grande problema é que a gente tem diretrizes com evidências sempre muito fracas, né? Aqui eu vou mostrar essa diretriz, ela é do comecinho de março, onde se fala o seguinte, que o uso de cloroquina e hidroxicloroquina deveria estar reservada a pacientes adultos criticamente doentes. Isso significa pacientes internados e não pacientes que estão, casos leves, em regime ambulatorial. Uma outra coisa que essa diretriz já falou é o seguinte: se eu tiver um paciente em choque, é melhor que eu use norepinefrina a dopamina ou epinefrina. Por quê? Porque eu diminuo o potencial arritmogênico para esses pacientes. Então, esse é um elemento importante. Uma outra coisa que se teve do cuidado cardiovascular, e isso consequentemente vai diminuir o número de arritmias, é você trabalhar com níveis de pressão arterial no adulto adequadas. Você não trabalha com a pressão arterial mais elevada, você trabalha com a pressão arterial média entre 60
e 65 milímetros, um alvo um pouco mais baixo, que vai favorecer uma reação inflamatória menos intensa e a manutenção da perfusão coronariana e cerebral e parte da função renal e hepática. Bom, a insuficiência cardíaca que se estabelece por si só, ela foi a causa de 40% das mortes, né, que a gente teve por Covid-19. E 44% nos estudos, esse aí ele está levando em conta os estudos chineses, né? Esses estudos chineses, 44% dos pacientes que estavam na UTI apresentavam eventos arrítmicos. Então, apesar de você... a gente vê uma relação entre a ICC e a arritmia. O paciente faz ICC, aumenta a chance de arritmia. Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, apesar da mortalidade ser semelhante, a estratégia de controle volumétrico com menos volume, você consegue tirar o paciente mais rápido da ventilação mecânica. Então aqui eu vou mostrar alguns trabalhos, olha só, esse trabalho publicado por um grupo de Wuhan, na China, eles mostram que tiveram arritmia, seus primeiros relatos, olha só, 4 pacientes somente. Eles tiveram arritmia em 3 pacientes, não descrevem qual tipo de arritmia, mas tiveram uma elevação importante de merodeu, que tem motivado a anticoagulação desses pacientes. Tá? Então a gente já sabe que a Covid-19 tem potencial de lesão miocárdica, pelo menos 17% dos pacientes tinham eventos arrítmicos, 44% dos pacientes internados na UTI tinham algum evento arrítmico. Né? Apesar de miocardite fulminante com choque cardiogênico não ser o mais comum, eles observaram alguns casos de uma miocardite fulminante. Né? O fato do paciente estar hipóxico, ter distúrbio eletrolítico, isso com certeza agrava a doença. E a gente precisa buscar métodos de monitorização àqueles pacientes que estão em nível ambulatorial, ou com telemetria, ou alguma coisa que a gente possa monitorizar esses pacientes quanto ao intervalo QT. Há uma tendência a se tentar diminuir ao máximo o número de pessoas, né, numa sala de um paciente que parou, usar a proteção de forma mais importante, usar as EPIs entre os pacientes. Você pode usar o mesmo equipamento de EPI, só cuidado com as mãos, ou uma troca do material de EPI entre os pacientes, né? E sempre a questão da intubação precoce, os pacientes deterioram de forma muito rápida. A partir do momento que a gente consegue controlar a parte cardiovascular, a preocupação passa a ser com o tratamento. A questão do uso de drogas que possam melhorar a evolução da Covid-19, mas possam piorar o evento arrítmico. É o que acontece, por exemplo, com o uso da hidroxicloroquina e com o uso da azitromicina. Então, o grande problema é que a hidroxicloroquina também atua prolongando, alterando as correntes de potássio. Isso, consequentemente, aumenta as chances desse paciente ter um evento arrítmico. Né? Aqui a gente observa aquele dado que eu falei, que tiveram 44% de arritmias nos pacientes internados na unidade de terapia intensiva, mas infelizmente nós não temos quais foram essas arritmias. Então a gente tem que pensar, olha, a gente vai tratar esse paciente, mas vai ter que monitorizar também a questão do prolongamento do intervalo QT. Dessa vez, com muita sorte, as crianças não se envolveram de forma mais grave, né? A gente consegue observar que as crianças tiveram menos eventos arrítmicos, né, do que a população adulta e menor mortalidade, com certeza, já nesse trabalho que foi publicado também agora em março de 2020. Então, para as crianças, a gente consegue observar algumas coisas que são interessantes, né, a proteção que eles têm quanto à Covid-19, a evolução bem mais benigna. Quando se fala de doença cardíaca congênita, que é um outro problema, a gente observa que existem fatores de risco quanto à descompensação ou não da insuficiência cardíaca nesse paciente congênito e também da capacidade desse paciente já ter uma arritmia prévia. Aqui a gente está observando diversos estudos e observando a descrição de arritmias e doenças cardíacas, lesão cardíaca.
Observe que na maior parte dos estudos você não tem relato, na realidade você não abordou esse aspecto, né? Mas em torno, a consenso ali é que em torno de 17% desses pacientes tenham algum problema. Então lembrando que esses pacientes com cardiopatia congênita, que tenham alguma doença cardíaca estrutural mais grave, descompensada, esse paciente é de maior risco. Aqueles que têm arritmia, mas que não requerem tratamento, são de risco baixo e vão aumentando conforme vão precisando de tratamento ou mesmo estão refratários, né? Então, o que a gente tem é que os estudos chineses aí falam em torno de 17% de incidência de arritmia e 44% de incidência de arritmia na unidade de terapia intensiva, muito relacionado à questão do uso de medicamentos. Eles tiveram sempre uma taxa muito alta de uso de medicamentos antivirais. Isso pode ter sido um fator preponderante para o desenvolvimento de eventos arrítmicos. Aqui a gente observa que eles tiveram que as principais complicações durante a hospitalização desses pacientes foram o desconforto respiratório agudo, arritmia e choque. Então essa trilogia aí que a gente tem que abordar, né, esses 3 fatores são os principais, foram os que levaram os pacientes à morte, na maior parte dos estudos, variando em torno de 17%. Uma história também de doença cardíaca isquêmica prévia prediz um risco maior de mortalidade, né? Isso não se sabe se está relacionado à maior expressão dos receptores de angiotensina. A síndrome de Brugada, como a gente falou, tem que controlar de forma agressiva a febre, e a gente tem que entender também que essas medicações todas podem gerar cardiotoxicidade e prolongar o intervalo QT. Mas é importante a gente lembrar que em todos os grupos, né, no grupo italiano, no grupo inglês e no grupo chinês, isso não vem relacionado a arritmias que se trata por ablação, porque eles não tiveram um incremento da necessidade de estudo eletrofisiológico e de ablação nesses pacientes, né? Então, o grande problema é o risco potencial de você prolongar o QT com o uso de medicamentos, e aí a gente tem que pesar muito bem os riscos e benefícios da associação entre medicamentos, principalmente hidroxicloroquina e azitromicina. Nesse estudo que foi publicado também recentemente, existe um potencial de prolongamento, né, principalmente quando está associado à questão de associar hidroxicloroquina e azitromicina, né? Apesar que se você controlar isso aí bem, aparentemente é seguro e aparentemente existe uma diminuição dessa carga viral. Então, aqui eu estou mostrando alguns outros estudos mostrando que as manifestações eletrocardiográficas são muito mal descritas nos estudos chineses. Aqui eles relataram, por exemplo, S1Q3T3, que é uma alteração do tromboembolismo pulmonar, bloqueio atrioventricular, não falaram qual é o grau do bloqueio, e alteração do segmento ST, não falaram se era um supra ou se era um infra, e arritmias ventriculares multifocais. Então, a gente tem que observar que muito dessas arritmias pode ter acontecido pelo potencial de fazer torsades da associação entre a hidroxicloroquina e a azitromicina que foi utilizado nesses pacientes. Apesar do benefício terapêutico existir, a gente tem que ter cuidado na associação. Então a Mayo Clinic determinou alguns critérios para a utilização, apesar dos medicamentos serem promissores, né, no tratamento, alguns critérios para a utilização. E o primeiro critério deles foi que eles vão ter que utilizar no ambiente internado. Eles esperam que aproximadamente 3 milhões de pessoas tenham intervalo QT prolongado no mundo, então você pode ter um grande número de mortes súbitas associado ao uso de hidroxicloroquina, porque ela é uma medicação que prolonga o QT, e o paciente muitas vezes não sabe que tem QT longo, assim como se usar outras medicações, né, os antivirais também prolongam o intervalo QT, né? Então esse uso da hidroxicloroquina e da cloroquina pode representar muito bem um fogo amigo.
A gente pode ter um número grande de mortes por conta do uso do medicamento, se a gente não controlar isso aí direito. É importante entender que 1 a cada 2.000 pessoas tem expressão genotípica do QT longo. Então a gente tem muitos pacientes que estão andando por aí que tem QT normal, mas quando fizerem o uso do medicamento vão prolongar o intervalo QT e vão aumentar o seu risco de morte súbita. Quais são os sinais de alerta? Quando o QT passa de 500 milissegundos ou a partir do momento que eu utilizo o medicamento, o QT corrigido aumenta 60 milissegundos em relação ao meu eletro de base. Se a gente for pensar hoje no número total de pessoas com Covid-19, a gente espera que 400 mil pacientes estejam na zona de risco para torsades, por conta do uso do medicamento. Então é importante que a gente controle o intervalo QT, e o intervalo QT tem que ser medido na derivação D2 e V5 do eletro, para que a gente possa saber ir corrigindo pela fórmula de Basset. Então aqui está a fórmula de Basset, que é o QT dividido pela raiz quadrada do intervalo RR, tudo isso é medido em segundos, tá bom? E eu posso usar o Basset ou o Friederichia. O Friederichia, a diferença é que um é raiz quadrada, Basset, Friederichia é raiz cúbica. Mas observe no gráfico como o Friederichia se comporta muito melhor para frequências cardíacas acima de 90 batimentos por minuto. Então é a fórmula que deve ser utilizada é o Friederichia para intervalo, para quando eu tenho frequências mais elevadas, porque o Basset vai entre 60 e 100. Bom, se eu pensar, a luz vermelha vai acender quando eu tenho QT acima de 500 milissegundos. Esse aí eu não tenho dúvida, esse paciente não pode utilizar a medicação, ou se for utilizar, tem que ser pesado o risco-benefício. A luz amarela, que acontece em 9% dos pacientes, são pacientes que têm o QT abaixo de 500, mas acima de 480 para mulheres, 470 para homens e 460 na puberdade. Isso aí corresponde ao percentil 99. Você fala, mas eu ouvi falar que era 450 para 440 para homens e 450 para mulheres. Isso, mas eles estão utilizando um percentil mais alto para poder permitir o tratamento desses pacientes. Que pacientes eu posso usar mais tranquilamente? 90% dos pacientes. São aqueles que vão ter QT abaixo de 460 na puberdade, 470 para homens e 480 para mulheres. Então, esses são os pontos. Para quem eu não poderia usar, basicamente para luz vermelha, zona de atenção na luz amarela e usar com tranquilidade na luz verde. Existem scores para que eu possa determinar os riscos desse paciente. Observe que aqui eu tenho inúmeros fatores como distúrbios metabólicos, prolongamento do intervalo QT com um dia de medicação, né, com mais de uma medicação, e aí as doenças que podem eventualmente envolver risco, como por exemplo insuficiência cardíaca, diabetes, doença hipertrófica, história de QT prolongado, idade mais avançada, sexo feminino. Quando eu tenho 4 ou mais pontos, 4 ou mais fatores, consequente, isso é um fator independente para o risco de prolongamento de QT e risco de mortalidade desse paciente relacionado à minha medicação. Então eu tenho que monitorizar o paciente do ponto de vista eletrocardiográfico, retirar os medicamentos se o QT estiver mais prolongado, acima de 500, monitorizar esse intervalo QT mais longo e retirar se o paciente, por exemplo, não tiver condição de ser cuidado nem de monitorizar o intervalo QT. Manter o nível de potássio acima de 4, ideal acima de 5 e o magnésio acima de 2. Isso aí ajuda demais. Normalmente a hidroxicloroquina e a azitromicina estão associados a relatos no FDA sobre morte. Aqui a comissão de risco, olha só, eles têm casos descritos de morte em pacientes normais. Nesse contexto, isso aí agrava demais. A gente pode entender que, na dúvida sobre uma interação medicamentosa, se eu posso dar um procinético, se eu não posso, eu posso digitar o qtdrugs.org ou entrar no crediblemeds.org, que eu vou encontrar a associação, se é possível utilizar aquele medicamento ou não em associação. A princípio, pacientes que são de baixo risco não devem receber medicamento. Se o paciente é de alto risco, com Covid confirmado ou altamente suspeito, aí eu preciso pensar, esse paciente vai entrar em algum trial ou não. Se ele não entrar, ele vai para o esquema de hidroxicloroquina, eventualmente, e azitromicina combinado. E aí eu vou monitorizar os riscos e benefícios baseando
naquela análise do intervalo QT em eletrocardiogramas seriados. Lembrar, se ele alargou a mais de 60 milissegundos já nas primeiras horas de uso ou passou de 500 milissegundos, esse paciente tem que ter sua terapia suspensa, lembrando daquelas regras. Fazer o eletro é uma dificuldade, então o pessoal tem feito a monitorização com a LiveCore, né? Então a LiveCore ou disponibilizado um para cada paciente nos Estados Unidos, ou o médico entra ou o técnico de enfermagem entra com a LiveCore, que é fácil de higienizar, e monitoriza esse intervalo QT. Lembrando que esse LiveCore é o LiveCore de 6, que faz 6 derivações. A recomendação de tratamento hoje adjuvante acaba correndo pelas diretrizes do Ministério da Saúde para pacientes mais graves, né? Então não há uma recomendação de tratamento de pacientes leves, justamente por causa do risco de eventos pró-arrítmicos, né? A arritmia acontece nesses pacientes, lembrando que a porcentagem varia, né, de acordo com a população, mas obviamente só o fato do processo inflamatório já predispõe a uma lesão miocárdica e a uma maior tendência de arritmias em todos os grupos, por conta daquilo que a gente já discutiu nos primeiros slides. Para encerrar, os aspectos na parada cardiorrespiratória: esse paciente parou, ambiente extra-hospitalar, né, suporte básico de vida, aí em pacientes adultos, né, se é possível se ter material de proteção, né, limitar o pessoal no atendimento, e a partir daí segue a rotina normal do BLS, tendo cuidado para, se for utilizar a bolsa válvula máscara, ter que ter um dispositivo de filtro ou um dispositivo de barreira adicional. No suporte pediátrico, as mesmas recomendações, né? Você faz uma respiração a cada 3 a 5 segundos, em torno de 12 a 20, caso seja um problema puramente respiratório, e segue as manobras de compressão com relação 15:2 até a puberdade. No adulto, questão de 30:2. Quando eu estou em 2 socorristas. No ACLS, né, no suporte avançado de vida, alguns pontos que são importantes. Primeiro, limitar o número de pessoas na sala, né, definir quais são os pacientes que vão ser ressuscitados. Isso é uma coisa que no Brasil acaba sendo todos os pacientes. Quanto à intubação, se prioriza a intubação, então tem que se pausar as compressões, que é uma coisa diferente do atendimento normal, onde se não se pausa, se minimiza as interrupções. No paciente portador de Covid-19, você tem que minimizar o aerosol, então quando o paciente está sendo intubado, se para e aí se faz a intubação. Lembrando que se ele estiver no ventilador, aí você vai ventilar pelo ventilador. Põe ele no modo assíncrono, desliga os alarmes e aí faz a ventilação. Outra coisa que é importante, você pode considerar o autopulse, né, se você tiver uma máquina de compressão torácica, para minimizar o número de pessoas também na sala. E o atendimento pediátrico, a mesma coisa, com a única diferença que o autopulse não é testado para essas crianças, mas os cuidados de intubação são os mesmos. Pausa as compressões para poder intubar, intubação precoce desses pacientes. Bom, eu vou abrir agora para o Dr. Bruno e Dr. Newton fazerem algumas considerações sobre essa parte da apresentação. Queria falar que a gente está em torno de 150 pessoas na sala, né, que é um motivo de orgulho para a gente. Eu não consigo ver eu não estou conseguindo ver o Dr. Bruno. Eu vou fazer a transição aqui para a gente poder... Eu tudo bem. Aqui online, velho. Muito bem. Gostaria que vocês comentassem alguns aspectos sobre o que vocês têm visto e quais são sobre os dados, o que vocês acham. Posso fazer uns comentários, então? Todos. Óbvio que isso que a gente apresentou é uma amostra bem representativa dos dados científicos que existem até hoje, né? Mas como é uma doença super nova, né, esses dados são completamente mutáveis de um dia para o outro, né? Acho que a interface com a nossa especialidade vem principalmente por conta do tratamento, né, que tem sido usado. Acho que
muito da apresentação a gente bateu nessa tecla, né? Quer dizer, a chance de proarritmia relacionada ao uso da cloroquina, né? É impressionante o tanto de dado que a gente tem, né? Porque essa doença tem, 5 meses, né? Mais ou menos, né? De descrição inicial. Então, realmente, a gente ainda está nessa fase de mais conhecer a doença do que ter algum protocolo muito robusto de como tratar. De qualquer forma, com o que é conhecido sobre a doença, tem muitos aspectos que parecem iguais assim, a doenças graves que levam o indivíduo à UTI, né, um quadro infeccioso, né? Então, muito do que é feito na parte médica, né, de tratamento de suporte, tem um terreno que é muito sólido, né, que embasa as condutas que já são feitas, né? Talvez para reforçar aí os pontos que o Rogério discutiu, né, não para completar, mas ponto que preocupa, né, tem preocupado cada vez mais os cardiologistas, é o fato de que a incidência de doenças cardiológicas continua a mesma, né? Quer dizer, os pacientes continuam tendo arritmia, continuam tendo propensão para descompensar uma insuficiência cardíaca, uma dor torácica pode ser uma síndrome coronária, então uma preocupação que tem surgido mais recentemente é justamente o paciente ficar com esse receio de procurar um atendimento, né, tendo um sintoma cardiovascular que pode ser importante, né? Em relação ao que você apresentou, porque a gente não tem ainda um tratamento específico, né? Então, cada dia surgem vários trabalhos, né? E aí, o primeiro ponto que a gente aprende, né? Tem um monte de colega médico vendo a gente, mas também tem o público leigo, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende é não causar mal, né? Com o tratamento. Então, talvez daí venha essa interface que a nossa especialidade, a ritmologia, ganhou no momento, né? Por conta do risco de proarritmia que as medicações que têm sido usadas podem ter. E o que a gente bate na tecla é que, apesar desse risco provavelmente existir mesmo, existe uma forma da gente ter algum controle, né, de conseguir monitorizar e minimizar esse risco, que é a monitorização eletrocardiográfica, né? Agora, a arritmia acontece em qualquer população que interna em UTI, tá certo? Os primeiros trabalhos lá do Lancet, com mais de 1.000 pacientes, falam em 10% de lesão miocárdica, 15% de arritmia. Provavelmente, se a gente for pegar um subgrupo de pacientes com sepsis, a gente vai ter um índice a gente vai ter um índice dessas complicações muito parecidas. Aí, só para encerrar esse primeiro momento das coisas que eu tinha para falar, assim, quais são as dúvidas, né, então, em relação ao que tem sido feito, né? Primeiro, a segurança do tratamento, né? Então, um braço de pesquisa e de interesse que a gente mantém é se há segurança no tratamento, né? Principalmente com a hidroxicloroquina e com a cloroquina, porque acabou sendo o grande ponto, o ponto inicial, né, que tem sido mais utilizado, né? O segundo ponto são alguns registros, né, que a gente tem dado científico também, agora já em observação própria, né, de casos de eventos de morte súbita, né? Então, eventualmente até ambulatorial não internado, quer dizer, isso teria algum substrato arrítmico, um substrato protrombótico, né, que também é descrito na doença. Eu acho que esse é um braço de conhecimento que ainda vai continuar durante algum tempo, né? Outra questão, né, para os colegas, né, quer dizer, quais são as alterações cardiovasculares em relação aos curados, né, quer dizer, o que esses indivíduos vão ter como sequela, né, Bruno e Rogério? Quer dizer, a gente tem algumas epidemias recentes que, quando você estuda esses pacientes, a gente acaba encontrando aí um substrato arrítmico, ou alteração do sistema nervoso autônomo, quer dizer, esse tipo de coisa ainda é uma dúvida. E a grande dúvida aí da parte médica não arrítmica é em relação à imunidade adquirida, né? Qual que é a incidência de fato disso, qual que é o tempo para imunidade em grupo, né? O Bruno vai comentar alguma coisa agora, mas aí eu queria colocar aí na nossa conversa algumas questões que o pessoal escreveu aqui, o pessoal que está acompanhando. Então, uma das questões é sobre a mensuração, pode até ser depois que o Bruno vá fazer seus comentários, mas assim, uma das questões é sobre mensuração do intervalo QT, Rogério, num paciente que tem dispositivo cardíaco implantável, né? Em outras situações como bloqueio de ramo,
Tem uma outra pergunta interessante que é: durante quanto tempo que o paciente precisa ser monitorizado? Eu acho que isso já foi meio respondido. Há um pico, né, de alteração do QT mais precoce, mas existem protocolos que o doente usa aí esses fármacos durante mais tempo, né? E uma outra pergunta que é sobre os inibidores de ECA. Então, se vocês quiserem comentar e prosseguir. Tá? Bom, a aula foi excelente, Rogério, para começar o assunto. E também os comentários do Nildo também foram muito interessantes, na verdade. O que chama atenção é que, de novo, também, como você falou, uma doença que a gente não entende muito ainda, é uma sepse viral, na verdade, uma pneumonia viral, e com alguns comportamentos, tanto em relação à ventilação, quanto em relação à condução do caso. O caso, eventualmente, da parte, pelo menos, respiratória, às vezes muda ao longo da doença. E acho que a gente focando no aspecto que é bom da nossa área, que é a questão de arritmia, morte súbita, acho que vai ajudar um pouco mais nisso aí. Em relação às doses de cloroquina, a hidroxicloroquina é uma droga que já é utilizada. Na verdade, ela sempre foi utilizada com relativamente pouco controle, mas as doses e associação de drogas que a gente usa no tratamento, especialmente nos casos graves, propicia muito aumento do intervalo QT. Então, alguns dos casos que tiveram eventos, a doutora Estela até comentou muito bem aqui na live, a doutora Estela do Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca, e alguns casos são, na verdade, pela associação, pelo tempo de uso da droga. A Luísa fez uma pergunta sobre o inibidor da ECA. O inibidor da ECA, a gente tem estudos em animais que sugerem benefício em pacientes que usam o inibidor da ECA, sugerem o contrário, sugerem que eventualmente os pacientes talvez tivessem uma permissibilidade maior quando estivessem usando inibidores da ECA, bloqueadores de renina-angiotensina. Então, hoje ainda carece estudos de maior porte, estudos que possam dizer se a gente deveria eventualmente suspender ou não, ou se até se a suspensão é eficaz ou não. Eventualmente, os pacientes que nunca usaram teriam um benefício em relação aos pacientes que já usaram ou estão em uso do inibidor da ECA. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que esses pacientes com Covid, na verdade, a conduta na arritmia hoje tem que ser semelhante a pacientes que não tenham a doença. Por exemplo, no tocante, o Newton comentou sobre um potencial efeito protrombótico da doença. Tem muitos grupos que defendem, e tem elevação de dedímero, defendem o uso de anticoagulação mais precoce. Então, em pacientes com síndrome coronariana, o tratamento deve ser adequado, com antiagregação adequada, anticoagulação adequada, de acordo com o que já se faz em pacientes com infarto. Pacientes pós-reversão de fibrilação atrial ou de outras arritmias que possam ser necessárias na fase aguda, a anticoagulação também deve ser de acordo com as diretrizes vigentes. Claro, lembrando que são pacientes que eventualmente vão ser manipulados, terão acesso necessário, mas considerando tudo isso, não é para ter uma conduta diferente em relação à anticoagulação. E até, diga-se de passagem, nessa doença, provavelmente, existe uma tendência de muitos grupos de acreditar que a anticoagulação, independente a anticoagulação, em alguns momentos da evolução da doença, é até benéfica. Diminui lesão de microvasculatura, diminui trombose de pequenos vasos. Então, a conduta de uma arritmia na vigência do Covid não deve ser diferente da conduta da arritmia que já aconteceria. Claro, sempre lembrando que nesses pacientes, pela escolha de drogas que nós estamos usando agora, tem um potencial na falta de uma palavra melhor, iatrogenia muito grande. Então, sempre checar quais são as drogas que prolongam o QT. Na dúvida, existem sites como o torsades.org e o qtdrugs.org, que eles dão uma lista atualizada de drogas que prolongam o QT. Então, isso é bom sempre ter acesso à internet nessa hora para poder checar, pegar uma cola. Pessoal, com vocês aí. Eu tenho um aspecto sobre a questão do intervalo QT nos pacientes com bloqueio de ramo e os pacientes portadores de marca-passo, né? O intervalo QT naturalmente é mais prolongado, né? Porque o intervalo QT é a soma do complexo QRS mais o segmento ST mais o final da onda T, né? Então a gente vai ter um ponto de corte, o ponto de corte no percentil 95 de 500 milissegundos. Mas não se tem trabalhos com provavelmente o percentil, quando a gente está trabalhando com o percentil mais elevado, provavelmente você já vai partir daí para
para cima. Então, o ponto de corte é em torno de 500 no paciente normal, se considera normal. Então, esse paciente que está no percentil, são 90% dos pacientes que estão na zona verde, é com um intervalo QT até 500 milissegundos. Agora, os pontos da zona amarela e da zona vermelha, eu não tenho esses dados, porque eu acho que ninguém fez ainda para saber. Mas eu não sei se algum de vocês, pelo menos eu não tenho os dados, mas se algum de vocês já sabe quais são os pontos de corte, poderiam falar, e vai ser um prazer, para que o intuito da live é a troca realmente de informações. Você sabe, Newton? Não, o intervalo QT corrigido, acho que o protocolo mais utilizado é da Mayo Clinic mesmo, né, do Dr. Ackerman, né? E ele coloca o QT corrigido 500 ou delta de 60, que eu acho que você comentou como a zona vermelha, mas ele não comenta sobre populações específicas, né, com dispositivo ou não. Toda população, todo paciente internado, você tem que ter essa preocupação, né, se ele for um paciente de mais risco, né? Então, idoso, eucardiopata, distúrbio eletrolítico, né? Então, talvez no final das contas essa discussão toda tenha servido para voltar a termos cuidado aí com esses riscos arrítmicos, né, decorrentes do tratamento instituído. Tem alguma pergunta a mais aí, Newton, que você viu aí? Eu acho que não. Eles perguntaram sobre a questão da sequela, na verdade isso é uma dúvida, né? A gente não teve tempo ainda para observar, e como é uma